Essa manhã eu vou, junto com o Rodrigo Meirelles, compartilhar uma palavra ao seu coração. Paulo Júnior está chegando para a segunda reunião e nós ficamos na incumbência de ministrar uma palavra ao seu coração. Amém? Quantos querem receber uma palavra do céu para o seu coração nessa manhã? Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, tu que habitas no meio de corações quebrantados, nós te suplicamos que nos visite nessa manhã, nesse lugar. Aqui estamos, o Rodrigo e eu. Tu nos conheces bem e sabe que de nós mesmos nós não podemos nada. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Estamos aqui para verbalizar, tornar verbo aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração dos nossos irmãos nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Rodrigo, pela mesa, por vir, por estar comigo nessa manhã para a gente poder compartilhar junto, né? Em comunhão é muito melhor sempre, né? Liga aí. Só apertar 5 segundos para ele. 5 segundinhos e testa. Alô. Aí. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Na verdade, é um privilégio. Um privilégio, na verdade, a gente poder ser voz, né? Por meio da nossa vida, o Espírito Santo fale na vida de vocês. Eu quero falar com você nessa manhã sobre um tema, uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. Uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Daniel, se você puder projetar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. A partir do versículo 5, amém? Uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. Diz assim o texto: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. A nova versão transformadora, eu gosto mais porque ela diz assim: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E disse Salomão, olha o diálogo entre Salomão e Deus agora, olha que coisa linda. E disse Salomão: De grande benevolência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou comigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse em seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, e que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não me pediste te darei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou teu pai Davi, também prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos.
Vamos parar aí no versículo 15. Eu quero compartilhar com vocês mais um testemunho nessa manhã do que uma preleção. Eu, como boa parte de vocês, conheço esse texto já há um bom tempo. Mas eu tive uma experiência com esse texto interessante, porque eu estava pedalando aqui no autódromo, era o dia do meu aniversário, e eu fui bem cedo, estava amanhecendo o dia. E eu comecei a pensar sobre o que eu podia pedir para Deus no dia do aniversário, né? O que eu gostaria de ter nesse dia? Um ciclo novo começando. E lá no pedal Deus começou a falar comigo sobre esse texto. 1 Reis capítulo 13, essa história muito interessante entre Salomão e Deus. E eu gostaria de começar de maneira inversa, analisando esse texto com você. Sobre uma proposta extravagante, uma resposta surpreendente. A primeira coisa que Deus fala é sobre o que Salomão poderia ter pedido. Porque olha, eu quero compartilhar uma coisa com você, olha que interessante, Rodrigo. Pouquíssimas vezes na Bíblia Deus faz uma proposta como essa. E uma proposta tão aberta como essa que ele fez, você não vê em outro lugar na Bíblia. Deus olhar para alguém e fala assim, pede o que você quiser. Qualquer coisa, pede. O rei do universo. Está parecendo o gênio da lâmpada, né? Mas é exatamente. Exatamente. Pede o que você quiser. Deus vira para um homem. Eu fiquei impactado, foi com essa ousadia de Deus de propor a um homem pedir o que ele quisesse. Não foi, irmãos, uma proposta colocando um limite, uma trava, dizendo até aqui você pode pedir. Desde que seja isso ou isso ou isso, você pode pedir. Não, Deus falou assim, o que você quer? Eu olhei para mim. E eu pensei o seguinte, se Deus me fizer essa proposta, o que será que eu respondo para ele? Eu quero que você comece agora a pensar. Fala, se Deus aparece para mim essa noite, agora à tarde, no final desse culto, e me faz essa pergunta, o que você quer? Me pede aí qualquer coisa que você queira. O que você responderia para ele? E a questão é que Deus disse 3 coisas para Salomão que ele poderia ter pedido. Eu quero começar por aqui. Salomão poderia ter pedido 3 coisas que a maioria absoluta das pessoas pedem. Salomão está em 970 a.C., a gente arredondar 1000 anos antes de Cristo. Você vai ver que o que Deus disse que ele poderia ter pedido é a coisa que nós, homens, em 2025 ainda continuamos pedindo. 3.000 anos depois. Esse diálogo que eu li para você aqui tem 3.000 anos. 3.000 anos essa conversa entre Salomão e Deus. E no final da conversa, eu quero inverter a ordem do texto. Deus diz para ele 3 coisas que ele poderia ter pedido. A primeira delas é riqueza. Deus fala, como você pediu sabedoria e não pediu essas 3 coisas, e aí Deus faz a sequência do que deu para ele. Mas as 3 coisas que ele poderia ter pedido, Rodrigo, são as 3 coisas pelas quais os homens continuam na nossa geração correndo atrás. A primeira delas, riqueza. Deus falou, você poderia ter pedido riqueza. Nós ainda continuamos 3.000 anos depois, 30 séculos. Ainda continuamos achando que a riqueza é que garante a nossa vida. Ainda é sobre um quê? Não é sobre um quem. E Deus falou para Salomão, olha, a primeira coisa que você podia ter pedido é riqueza. Porque é a coisa que os homens pedem. Então, se Deus aparecesse para alguém, certamente uma das coisas que essa pessoa poderia pedir, talvez a primeira delas, Deus diz que é a primeira, riqueza. Deus falou para Salomão, a primeira coisa que você poderia ter me pedido é riqueza. Nós continuamos achando que o que garante nossas vidas, uma vida plena, uma vida de profundidade, de plenitude, uma vida substancial, uma vida que faça sentido, uma vida de propósito, ainda está nas condições que nós temos. E a gente gasta o nosso tempo nisso. 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Como diz a música, trabalhando na vinha que não era minha. Trabalhando na vinha que não era minha. A segunda coisa, muitos dias, longevidade. Há 3.000 anos os homens, se tivessem uma oportunidade de encontrar com uma divindade,
e essa divindade fizesse esse apelo que Deus fez a Salomão, pediria longevidade. A gente ainda continua acreditando nisso. Eu quero dizer uma coisa para você. Longevidade sem propósito é só arrastar dias. E a vida pode se tornar uma verdadeira desgraça, desculpa a expressão. Porque uma vida sem propósito é só alongar aquilo que é ruim, que não faz sentido. E é uma coisa tão natural ainda nos nossos dias, 3.000 anos depois, que quando a gente, por exemplo, cumprimenta alguém, os votos pelo aniversário, um dos votos que a gente sempre faz é o quê? Muitos anos de vida. Mas muitos anos de vida sem propósito pode ser um verdadeiro inferno. Pergunta para quem a vida não faz sentido aí, se ele quer viver mais 100 anos. Pergunta para quem a vida já não vale mais nada, já não tem plenitude, não tem sentido, não tem propósito. Se ele alongar os dias dele, vai fazer sentido algum, mas dos nossos dias. Eu estava lendo uma reportagem sobre um americano que tem uma rede de discípulos ao redor do mundo. O cara é bilionário e o grande foco da vida dele é descobrir o quanto ser mais longevo. Se ele pudesse não morrer, o sonho da vida dele era não morrer. Nós ainda continuamos querendo esticar os nossos dias e viver indefinidamente, mas eu quero te alertar uma coisa. Essa é uma das coisas que alguém num contato com uma divindade pediria para ela, mas não resolve nada. Viver muito sem propósito algum. E Deus olha para Salomão e fala, a segunda coisa que você podia ter pedido é muitos dias. Então riqueza e agora muitos dias. É o que a maioria das pessoas pediria. Talvez pediria de cara, fala assim, quero viver eternamente. Pede o que você quiser. Talvez Deus ouviria e falaria assim, eu quero ser eterno, viver eternamente. E a terceira coisa que Deus diz é a morte dos seus inimigos. Era comum reis, governantes, príncipes pedir a morte, que Deus desse um fim aos seus inimigos. Traduzindo nos nossos dias é resolver os seus problemas. Nada diferente com o que a gente ainda continua pedindo ou desejando pedir 3.000 anos depois. Riquezas, vida longa e depois vencer sempre. Deus tirar os inimigos. Ou estar certo sempre. Ou estar certo sempre. Estar certo sempre. Gente, isso tem 3.000 anos. Olha a curiosidade desse texto. A gente continua com o mesmo comportamento 3.000 anos depois. Se Deus aparecesse para um de nós, e eu fui ficando sufocado com o que Deus ia falando comigo, e eu analisando e lembrando do texto, Deus fala para Salomão sobre essa proposta. Falou assim, olha, você poderia ter me pedido essas 3 coisas, porque é normalmente o que as pessoas pedem. Até aí tudo bem, é o senso comum. Mas agora eu quero falar com você sobre a proposta extravagante e a resposta surpreendente. É sobre isso que eu quero tratar agora com você. E aí você se lembra do texto. Deus faz uma proposta extravagante para Salomão. Pede o que você quiser e eu te dou. E eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, eu não estou preparado para uma proposta dessa. Eu tenho que ser sincero. Porque Salomão poderia ter pedido muita coisa. Como era uma proposta que não tinha limite, se Salomão tivesse virado para Deus e falasse o seguinte, parte o mundo no meio e me dá metade. Gente, foi uma proposta que não tinha limite não. Deus não falou assim, até aqui ou até lá. Deus falou, pede o que você quiser e eu te dou. O que você quer? Salomão poderia ter falado assim, me dá a metade dos reinos do mundo. Me dá toda a riqueza, me dá todo o poder, toda a glória. Mas efetivamente não foi isso que ele fez. E aí ele começa a ter uma conversa que qualquer um de nós ia achar sem nexo. Ele começa a ter uma conversa com Deus que parece que ele estava louco. Vou voltar para o texto. E eu quero colocar aqui na nova versão, na NVT. Nova versão transformadora, porque eu gosto dessa versão. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar nessa versão. E olha só. No versículo 6, diz assim, Salomão respondeu. Deus falou assim, peça o que você quiser e eu lhe darei. No versículo 5. No 6 ele fala assim, então Deus faz uma oferta. Olha a conversa, olha o diálogo. Deus fala assim, e aí? Pede o que você quiser e eu te dou. E olha o que ele responde. Ele começa falando assim, tu mostraste um grande amor
ao teu servo, meu pai, um grande amor leal ao meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu lugar. É como se Deus tivesse falado assim: e aí, tá chovendo aí agora de manhã? E ele fala assim: nossa, a maçã é deliciosa. A gente olhasse um diálogo entre Deus e Salomão, fala assim: não tem nexo, porque Deus fala assim: pede o que você quer que eu te dê, e eu vou te dar. E ele começa a falar assim: então, Deus, meu pai Davi, o Senhor tinha uma relação de amor. O Senhor foi um Deus que amou com grande amor leal a vida do meu pai Davi. E o Senhor o amou de uma maneira muito importante, porque o Senhor o amou, o Senhor deu a ele um filho, que por um acaso sou eu, que agora estou assentado num trono que foi do meu pai um dia. E até agora ele não pede nada, ele começa a falar com Deus então. E agora eu estou aqui, eu não passo de uma criança, eu não sei o que fazer. E ele fala para Deus, eu notei um processo que ele conversa com Deus, presta atenção. Primeira coisa que ele fala é sobre identidade. Ele fala assim: então, o Senhor amou meu pai com grande amor leal. Ele não faz pedido algum, ele começa a falar do amor entre Deus e o pai dele. É como se o Rodrigo falasse assim para mim, Rodrigo é Deus, falasse assim: olha, pede o que você quer, que eu viro poder e falo assim: então, o Senhor e meu pai tinham uma relação de amor muito maravilhosa. O Senhor amou meu pai com grande amor leal. Ele não faz pedido algum, porque primeiro ele lembra de uma relação de amor entre Deus e o seu pai. Ele lembra da sua identidade. Ele lembra quem ele era e de onde ele veio. Que ele era fruto do amor leal, e ele fala grande amor leal. O amor é absoluto, né, irmão? Só que o texto nessa versão fala grande, depois ele fala amor, depois ele fala leal. Bastava ele falar assim... Como você usou a palavra fruto, vou só fazer um pano de fundo para mostrar o quanto o amor de Deus é fiel, leal e muda todas as coisas. Quem conhece a história sabe que Salomão é filho de Betseba. Então ele, na verdade, é fruto do pecado do rei Davi. Mas apesar dele ser fruto do pecado de Davi, foi para Betseba que Salomão prometeu a herança de trono para o filho dela. Davi prometeu para Betseba a herança do trono para o filho, que é o filho então de um pecado. Mas é para mostrar para vocês que Deus perdoa de fato os pecados. Ele limpa. O amor dele é constrangedor, ao ponto de colocar então um homem que em tese fruto do pecado, agora como rei de Israel. E houve no final da vida de Davi toda uma conspiração para que o outro filho fosse Adonias, assumisse como rei. Mas Davi honrou, porque Deus também falou uma coisa muito interessante para Davi. Deus falou o seguinte: Davi, se os teus filhos que forem colocados como reis seguirem as minhas ordenanças e os meus mandamentos, sempre terá alguém da sua geração reinando. É interessante como a disciplina e realmente assim o caminhar com Deus, debaixo da vontade de Deus, nos acrescenta grandes coisas. E agora a gente vai ver aquilo que vai ser acrescentado, né, na vida de depois dessa Salomão. proposta, que coisa linda. Ele vira para Deus e fala assim: olha, eu sou esse menino, porque o Senhor amou meu pai e o Senhor deu a ele um filho. Eu quero te falar uma coisa sobre o amor de Deus. O amor de Deus nunca vai parir, nunca vai dar à luz coisa alguma, a não ser gente. O amor de Deus é focado em favor de um quem, nunca em favor de um quê. Então, se Deus ama alguém, Ele vai colocar na vida desse alguém sempre um quem. Deus amou a Davi e deu para ele um filho. Deus amou a Davi e não deu para ele mais poder, mais nações, não. Deus deu um filho. E Salomão conversa isso com Deus. Fala: porque o Senhor amou meu pai, o Senhor deu a ele um filho. Mesmo sendo um filho que era filho de Batseba, que tecnicamente nem deveria sentar-se no trono. Bonito é saber que Salomão naquele momento estava só reconhecendo a misericórdia de Deus sobre a vida do pai dele. Que ele não poderia ser. E aí ele fala assim: agora eu estou aqui, Deus.
Agora eu estou aqui. E eu não passo de uma criança. Quem aqui acha que Salomão não passava de uma criança? Irmãos, é claro que não. Ele era um príncipe de Israel. Um príncipe que no coração de Davi estava sendo preparado para assumir o trono. Então é claro que ele não era uma criança, mas isso é uma postura de humildade diante de Deus quando ele foi colocado num lugar. É uma coisa que nos constrange. Dizem Provérbios que a soberba precede a queda. E ao falar, quando Salomão fala assim no texto, eu não sei o que fazer, eu sou apenas um jovem, não sei o que fazer, basicamente ele está reconhecendo, independente, porque agora ele é rei, né? Então imagina, ele já está na posição, o trono já é dele, aqueles reinos já são dele, e ele pode, em tese, todas as coisas, né? Como um monarca, ele poderia ali já se achar o cara, mas ele reconhece. E é muito interessante como a gente sempre tem a aprender. Humildade, então, eu acho que é vamos falar assim, uma qualidade, é uma virtude maravilhosa de reconhecer que a gente sempre pode dar um próximo passo. A gente sempre tem o que aprender. E ele é humilde ao dizer assim, eu estou aqui, já estou no trono, mas eu não sei de nada. Eu não passo de um jovem que não sabe de nada, que não sei de nada. Eu tenho muito o que aprender. E dando sequência a essa conversa, e aí aí depois que ele fala sobre identidade, ele fala sobre relação. Ele fala assim, agora eu estou aqui, Senhor, e eu preciso do Senhor. Ele ainda não pede nada, então ele começa falando da relação entre Deus e seu pai. Depois agora ele fala sobre a relação dele com Deus, fala, Deus, eu estou aqui, eu fui colocado nesse lugar, eu não sei o que fazer. E aí, depois de tudo isso, depois dessa relação é que vem o pedido. Mas o pedido de Salomão vem carregado de propósito. Ele não pede para ele. E o que ele pede para Deus é, Senhor, me dê a sabedoria para poder julgar com justiça. Olha o propósito disso, irmãos. Primeiro, ele não pede de cara. Eu acho que se Deus fizesse um pedido desse, ele mal teria acabado de fechar a boca, a gente já estava pedindo. Pede o que você quer, então. Uma lista imensa. Ele não pede. Ele fala primeiro do amor leal entre seu pai e Deus. Ele começa a falar dele, agora da relação, e depois ele pede. Quando ele pede, ele não pede nada para si. Vamos ler? Vamos acompanhar o texto? E aí ele pediu o seguinte: aqui estou no meio do teu povo escolhido, versículo 8, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Aí o versículo 9 ele faz o pedido, até que enfim vem o pedido. E ele fala assim: dá a teu servo um coração compreensivo, para que possa governar bem este povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho? Ele se recusa a fazer sozinho este teu grande povo. E aí o versículo 10 diz: o Senhor agradou-se do pedido de Salomão. Quando finalmente esse homem de Deus faz um pedido, ele não faz um pedido para si, porque provou que Salomão agora, depois de contar toda aquela história, ele fala assim: tá bom, então agora eu vou fazer um pedido. E ele fala assim: o pedido da minha vida é relacionado ao propósito da minha vida. Eu anotei uma coisa que Deus falou comigo: Salomão não pediu algo que lhe faltava, ele pediu algo que o ajudasse a cumprir o propósito da sua vida que ele já possuía. É por isso que a resposta de Salomão agradou a Deus, por isso que ela foi tão surpreendente, porque um homem recebe uma proposta extravagante, absurda. Eu olhei e falei: Deus, como é que o Senhor teve coragem de fazer uma proposta dessa para um homem? Ele podia dividir o mundo. Ele podia partir o mundo no meio, ele podia colocar o mundo a perder, mas Deus teve a ousadia de virar para um homem e dizer: pede o que você quiser e eu te dou. Mas esse homem não pediu nada para si, nada. No versículo 10, quando ele responde para Deus, ele fala: Deus, eu quero que o Senhor me dê um coração compreensivo, sábio o suficiente para que eu possa governar bem esse povo. Ele pediu para Deus algo que se relacionasse com o propósito de Deus na vida dele. Eu quero te fazer uma pergunta hoje: o que norteia os seus pedidos?
diante de Deus? Tem a ver com o seu umbigo? Tem a ver com o eu? Ou tem a ver com o propósito de Deus na sua vida? Todas as coisas que Deus te deu, tudo que veio às suas mãos, até agora você chegou aqui, e eu te pergunto, o que norteia? Qual é o tema das suas conversas com Deus? E se Deus aparecesse nessa madrugada para você num sonho e falasse assim: filho ou filha, me pede aí, eu te dou. O que nós responderíamos para Deus? É escandaloso o que esse homem respondeu, porque ele não pede nada para si. O que ele pediu para si era para desaguar na nação de Israel. Então, Deus, eu me assento sobre um trono, como o Rodrigo falou, eu não sei o que fazer, eu sou jovem, não passo de uma criança. E ele ainda fala para Deus: eu não posso fazer isso sozinho. Me dá um coração para que eu possa cumprir o meu propósito. É escandaloso. Porque as nossas listas intermináveis, o anseio do nosso coração sempre nos leva para nós, mas esse texto entre Deus e Salomão, ele é extraordinário. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: se nossa vida fosse resumida nesse texto, nós estaríamos bem. Se nós respondêssemos o que Salomão teve a ousadia de responder para Deus, essa resposta surpreendente, ele fala: tá bom, então me dá uma coisa para que eu possa cumprir o meu propósito de vida. A vida é sobre isso. Porque o que nós estamos discutindo aqui é sobre as maiores possibilidades que um homem poderia ter. Afinal de contas, Deus em pessoa faz uma proposta absurda, extravagante para ele. Se Deus faz essa proposta para alguém que está nessa sala aqui, nesse auditório, o que ia sair, irmãos? É profundo. É para a gente refletir. Esse homem teve coragem de pedir para Deus uma coisa que era relacionada ao cumprimento do propósito de Deus. E aí Deus diz para ele assim: como você pediu isso, eu vou te dar. Eu vou te dar com abundância. Você vai ser um homem tão sábio que antes de você nunca houve um outro, nem depois de você vai haver um outro tão sábio como você. E agora, porque você não pediu as 3 coisas que você poderia pedir, nem longos dias, nem sabedoria, nem a morte dos seus inimigos, que é vencer, estar certo, nem as riquezas, então agora eu vou te dar todas essas coisas, porque agora elas farão sentido, porque elas vão cumprir em favor de um reino. Tudo vai ser desaguado em favor de um propósito. O grande questão, irmãos, da vida é que nós invertemos todas as coisas. A gente pede para Deus um quê e a gente esquece se é que a gente vai lembrar de um dia falar de um quem. E aí a nossa vida fica vazia. E sabe uma coisa que tem ficado assustado? Eu e a Rúbia temos encontrado muita gente, pastoreado muita gente sentado na mesa. Tem gente sentado na mesa da nossa casa que tem dinheiro para 5 gerações, que vem falar com a gente. Eu falo: meu Deus, o mordomo da casa desse homem é mais pleno do que ele. Se pedir para esse mordomo dele trocar de lugar com ele, o cara não troca, porque conhece o que vê. Porque nós estamos, irmãos, pior do que não chegar é chegar e ver que não valeu a pena ter chegado. Todo esforço foi jogado no lixo. O que Deus quer de nós é uma vida que seja ressignificada, um propósito em favor do outro. É sobre isso que nós falamos aqui no Alfa Mall o tempo inteiro. A gente só fala disso. Quem está com a gente nos PGs, eu só falo disso o tempo inteiro. É sobre o outro, é sobre o propósito. Não é sobre mim, sobre o meu egoísmo, sobre a minha vida. É sobre a outra pessoa e não sobre mim. Então, uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. E aí eu saí do autódromo pedalando, eu perdi até o rumo de casa. Eu nem sei como que eu cheguei em casa. Porque eu cheguei à conclusão, estou falando de mim, por isso que eu falei que é um testemunho. Eu não responderia o que Salomão respondeu. E eu fui honesto com Deus, eu falei para Deus: eu não responderia esse nível de resposta que esse homem respondeu. E o Senhor falou no meu coração: é por isso que eu te fiz refletir sobre esse texto. Porque eu quero que você seja elevado a um outro nível de propósito na sua vida. Irmãos, todas as coisas que vêm na nossa vida precisam ser em favor de um quem? Sua casa, sua mesa, sua fazenda, a sua empresa. Eu tive a oportunidade lá na empresa do Viomar
Vilmar tá aí? Ele falou que viria, acho que ele não está aqui agora de manhã, não. E eu fui ministrar numa hora do almoço para os funcionários do cara. Ele é aqui do Alfamão. Coisa linda. Um momento muito especial. Os funcionários param. Ele vai junto. Senta todo mundo no auditório. Eles comendo e fazendo um louvor. Lendo um texto da palavra de Deus, e gente chorando, e gente sendo impactada. Eu falei, meu Deus, é sobre isso. É a mesa que cura, é a mesa que sara, é a mesa que transforma. Então o que Deus quer falar conosco nessa manhã, e eu quero te entregar um recado de Deus. Deus continua fazendo essa proposta. Deus continua perguntando a homens, fazendo essa oferta a homens e mulheres de Deus. Pede aí o que você quer. O que você vai pedir? Eu ia falar exatamente isso. Talvez essa manhã, na verdade, Deus está te fazendo essa proposta. E às vezes a gente falar que Salomão então pediu alguma coisa que tinha a ver com o propósito dele, porque ele era rei sobre Israel, então ele pediu sabedoria para que ele pudesse discernir sobre o bem e o mal. E até vou falar um pouquinho sobre isso também. Talvez você pense assim, está muito longe daquilo que é o meu propósito. Porque é interessante que hoje na internet, ou mesmo nas empresas, a gente começa a ver um monte de placa, né, na empresa. O propósito dessa empresa é tal. Antes era a missão, ou a visão, ou os valores e etc. estão pregados lá numa determinada placa. Talvez na sua casa, você também tem dado algumas missões para os seus filhos. Eu quero que você seja médico, eu quero que você seja isso, eu quero que você continue o meu legado aqui, porque os pais têm muito disso, né? Uma influência sobre isso. E aí a gente pensa que isso às vezes é propósito na nossa vida, nas vidas dos nossos filhos. Mas no final do ano, a gente teve um momento de mesa, em família, etc. E aí Deus falou muito comigo sobre propósito. E ele revelou da seguinte forma: é muito simples. O propósito do homem, ele é igual. Aí eu, nossa Senhor, como assim o propósito do homem é igual? O propósito do homem é revelar a minha glória. Todo homem, ele tem um único propósito: revelar a glória de Deus. Uma vez que ele é filho, e a identidade dele é essa de filho, imagem e semelhança do Senhor. Só que aí, gente, quando a gente para pensar, e inclusive fala, né, na palavra de Deus, que toda a criação anseia pelo manifestar, o revelar dos filhos de Deus. Então toda a criação, o seu irmão, aquele que está próximo de você, o seu filho, o seu colaborador, o seu paciente, a sua irmã, o seu primo, enfim, eles esperam a revelação da glória de Deus por meio da sua vida. E esse é o nosso propósito. Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes a gente faz isso todos os dias e não percebe. Todos os dias você está revelando a glória de Deus. Só que você não percebe porque o volume disso é muito baixo. Quando você começa a entender que Deus depositou talentos em você e começa a usufruir mais desses talentos, em vez de deixá-los enterrados, guardados, Deus encheu cada um aqui com talentos e virtudes diferentes. E isso é a maravilha da criação. Porque a natureza, ela é de muitas cores, ela é de muitos dons. E cada um tem dons e talentos diferentes aqui. Só que quando você deixa esses talentos enterrados, você está revelando a glória de Deus em volume 1. Na medida que você começa a conhecer dos seus talentos, você vai aumentando esse volume. Tanto que quando você sente plenitude naquilo que você faz, você fala, não, agora eu estou pleno. Eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. É porque às vezes você está só revelando a glória em volume 10.
em outro volume. E isso, em termos práticos, é dizer o seguinte: se você é médico e tem uma vocação de cuidar, e quando você tem uma vocação de cuidar, você poderia ser médico, poderia ser enfermeiro, poderia ser... Não importa. O cuidar é um talento, o servir é um talento, o ter palavra de sabedoria é um talento, o ter dom de oratória é um talento. Então, na medida que você começa a usufruir mais dos seus talentos, você vai começar a revelar a glória de Deus em outro volume, em outra intensidade. Então, às vezes, você pega uma palavra dessa e lê, e parece só que massa. Salomão foi um homem massa demais, que ele foi assim, tocou o coração de Deus com o que Deus falou. A hora que ele, com o que ele pediu. Mas não é sobre isso. Ele só soube pedir: Deus, eu não sou ninguém, eu sou jovem e não sei de nada. Aonde o Senhor me colocou, para esse cargo, para esse dom que eu tenho, eu preciso de sabedoria. Eu preciso discernir o bem do mal. Eu preciso de um coração que sabe julgar. Porque naquela época o rei julgava, né? E era isso, e aí Deus concede para ele. Concede porque aí ele consegue botar aquele talento agora de sabedoria em alto volume, revelando a glória de Deus sobre aquele reino. Entende, irmão, do que eu estou falando? Porque às vezes você é empresário. Quem assistiu a Forja aí? É um empresário revelando a glória de Deus em um volume maior do que outros empresários. Às vezes você tem um médico, um cantor, que revela a glória de Deus em outro volume. Porque está no centro da vontade do Senhor. Eu vou contar uma coisa também sobre essa questão do pedido. Acho interessante mais porque eu vivenciei isso esses dias na minha casa. Meu filho está com 16 anos e quem conhece ele aqui, ele é aceleradão, Estevão. Aceleradão, desde pequeno, conecta com todo mundo, sempre querendo fazer um negócio, já tentou 1, 2 e vai tentando. Ele é super empreendedor, assim, tem essa veia. Foi para fazer faculdade agora de business em São Paulo, começou recente. E aí ele fala: não, pai, eu quero ser rico. Aí normal, todo mundo quer, né? E aí eu pensei e falei assim: mas por que, meu filho? Aí não, porque eu quero ter as coisas, não quero ter dificuldade, quero ter o carro que eu quiser, quero ter isso, quero poder viajar. E eu falei: mas isso está no centro da vontade de Deus para sua vida? Você já orou perguntando se Deus quer te fazer rico, porque essa riqueza vai servir a alguém ou não vai servir ninguém? É sobre isso. E eu na minha casa tive a oportunidade de ter essa conversa com ele. E foi muito bacana. Porque com certeza foi uma semente que foi plantada no coração dele. E eu tenho visto o amadurecimento, ao longo desses anos, eu tenho visto o amadurecimento dele em relação a isso. Porque a sociedade nos coloca um monte de sonhos. Ou melhor, de desejos. Desejos carnais. E aí vem uma outra revelação que eu quero dar para você. Nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, que foi entregue ali, desceu depois de Jesus, a eterna aliança está conosco. Só que a pergunta que eu quero te falar é: esse Espírito, você tem deixado esse Espírito governar a sua alma? Porque o Espírito de Deus fala conosco na mesa, através de outros irmãos. O Espírito de Deus fala conosco por meio de sonhos, por meio de sinais. Só que eu tenho dado bola para isso, eu tenho sido sensível ao falar do Espírito. Eu tenho dado lugar, espaço,
para esse Espírito de Deus governar os desejos meus carnais? Sabe por quê? Porque os olhos são a vitrine. E hoje, nas redes sociais, você quer ser rico? Você quer a viagem? Você quer a beleza? Você cultua um monte de outras coisas. E às vezes isso são só distrações. Só para te roubar do lugar aonde você pode revelar com alto volume a glória de Deus como um filho amado do Senhor. É isso. Eu quero dar um testemunho que aconteceu recentemente com um médico, irmão nosso, aqui do Alfa Morte, que eu estava olhando aqui, senão eu ia pedir para ele mesmo vir contar aqui esse testemunho. Isso que o Rodrigo está falando é uma coisa tão interessante, gente. A gente tem um dos PGs ali no Munique, e esse PG foi uma resistência enorme para a gente começar ele. E cada dia que passa, eu olho para o Lúcio, para a Ivana, para o Júnior, a Nube, o Ademar e a Camila que lideram lá, e eu sei e entendo por quê. Eles sabem do que eu estou falando. Quanto Deus tem revelado. E eu levei uma palavra como essa. Eu vim levando uma palavra nesse nível. E eu levei duas sequências de palavras sobre propósito de vida. E o Ademar estava lá. Eu vou dar o testemunho porque ele já deu, é público, então eu posso falar. E eu sei que a maioria sabe, o Ademar é cirurgião plástico. E nós falamos sobre ser o propósito de Deus, aonde a gente vê aquilo que o Rodrigo está falando. Ter esses olhos, ser despertado, parar de andar distraído. E eu falei, olha, cada um de vocês aqui leva o propósito a um lugar. Na semana seguinte que nós levamos essa palavra, entra uma mulher no consultório do Ademar. E ele tenta demover essa paciente, convencer essa paciente a não fazer o procedimento estético que ela queria fazer. Que era a remoção da cicatriz do parto dela, da cesárea que ela fez. E aí ele, como médico, falou assim, olha, para mim não tem sentido algum, essa cicatriz é irrelevante. A gente pode até tentar fazer uma correção, mas tentou demover a paciente que, na visão dele, não tinha sentido ela fazer. Ele falou, olha, é praticamente imperceptível. E ele percebeu que a preocupação daquela mulher com aquela cicatriz era exacerbada, era exagerada. E ela falou, não, você vai tirar, nós vamos fazer, eu quero fazer, nós vamos fazer, insistindo, sem parar. De repente, ele fez o que o Rodrigo falou, ele saiu do natural e percebeu espiritualmente que aquilo era uma questão muito maior do que um desejo natural de remover uma cicatriz. E ele levou essa paciente, estava na sala de procedimentos, onde ele estava examinando, ele levou essa paciente para o consultório, sentou com ela e falou assim, me fala sobre você, eu quero te conhecer. E quando aquela mulher começou a falar, ela começou a chorar e não conseguia dar sequência à conversa. E ela virou para ele e falou assim, doutor Ademar, é o seguinte, eu preciso tirar essa cicatriz, porque essa cicatriz é fruto de um parto que eu tive, de uma cesárea. Só que essa gravidez que eu tive, eu fui abusada sexualmente. Eu decidi não dar cabo da gravidez, eu toquei, tenho a minha filha. Mas todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, eu me lembro de tudo que aconteceu. E aí ele olhou para ela e falou assim, agora eu tenho certeza absoluta que você não precisa de remover essa cicatriz. Mas a cicatriz que você tem que remover, ela está na sua alma. E se você não remover a cicatriz que está na sua alma, não vai adiantar. Porque mesmo se eu remover essa pequena cicatriz que você tem aí, você vai continuar lembrando do seu passado e de tudo que aconteceu. E simplesmente foi um mover de Deus. O que era para ser uma consulta, para um procedimento estético, virou um atendimento pastoral. E aquela mulher desistiu de fazer o procedimento e saiu de lá mudada, transformada, curada. E ele investiu um tempo muito maior do que o da consulta para cuidar dela, para dizer para ela que Deus tinha um propósito na vida dela e que, embora ela carregasse um passado, como Salomão carregou, fruto de uma relação que nem era digna, Deus poderia transformar aquilo numa coisa gloriosa, numa coisa extraordinária, mudar o significado daquilo tudo. É sobre isso que eu estou falando. Alguém poderia falar assim, quantos médicos têm essa capacidade, cirurgiões de parar e falar assim, não é sobre isso. Não vou fazer porque não tem sentido espiritual.
Não é sobre tirar uma cicatriz num corpo, é sobre tirar uma cicatriz que está na alma. É disso que nós estamos falando aqui. É por isso que eu dei o exemplo da empresa do Viomar. Nós temos igrejas na nossa responsabilidade. Eu sei que nessa manhã há muitos empresários com centenas, talvez milhares de colaboradores. Essa é a sua igreja. Esse povo é seu. Deus te deu. Por que não deu para outra pessoa? Deu para você. O povo que trabalha na sua fazenda, por que a fazenda é sua e não de outro? Dê propósito a ela. O propósito da sua fazenda não é encher cada vez mais de gado, carretas e carretas vendendo para a JBS. O propósito de Deus é ser cuidar daquele povo que está lá. O resto vem em segundo plano. É isso que é propósito. O propósito de Deus é sempre em favor de um quem? É isso que transforma a nossa vida. Então a graça de ter uma fazenda não é para ver ela bonita, verde, cheia de boi ou de soja. É para ver gente sendo empregada, sendo sustentada, famílias que vão ressignificar a existência delas e que sem a sua vida, sem o dinheiro que Deus te deu, sem a oportunidade, não seriam nunca ninguém. Mas Deus vai usar você, sua vida, sua casa, sua mesa para ressignificar, transformar a história dessas pessoas. Sabe o que é legal? Quando você cantou aquela música do... Tua mesa cura, tem uma passagem naquela música que falou muito na minha vida, muito, e ela fala o seguinte, que eu só aprendi mais de Deus quando eu aprendi a desfrutar. Ela fala descansar e desfrutar. Ela fala desfrutar, descansar e desfrutar. Por último ela fala desfrutar. Às vezes quando o Raul coloca que a sua preocupação não tem que ser encher a fazenda de boi, quando você estiver no centro da vontade de Deus, no desfrute de estar no centro da vontade de Deus, às vezes outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida, muito sem explicação. Exatamente, foi o que aconteceu com Salomão. Eu quero encerrar dizendo, porque Salomão não inverteu, eu quero encerrar, irmãos, dizendo isso, porque Salomão não inverteu as coisas, porque ele pediu aquilo que tinha a ver com o propósito de Deus na vida dele. Deus fala assim, porque você não pediu essas 3 coisas, agora eu te dou. Porque agora ele estava pronto para receber. Agora ele não ia inverter a prioridade, agora ele não ia passar um quê na frente de um quem. Deus falou, agora você pode ter, o céu é o limite para você. Tanto que na história, eu estava lendo, acompanhando, Salomão foi um dos reis, aliás, o rei mais rico que já existiu. Proporcionalmente, nem os grandes sheiks árabes têm tanto dinheiro quanto Salomão teve proporcionalmente na época dele. A Bíblia fala que a prata era como pedra de pôr no chão na época de Salomão. A quantidade de riqueza que Deus deu para aquilo. Por quê, irmãos? Porque agora isso faria sentido. Então, irmãos, Deus pode aparecer para você hoje, porque ele continua, o Rodrigo começou falando isso, ele falou assim, eu ia falar isso. Deus continua fazendo essa proposta extravagante para os seus filhos. O que você quer? O que você quer? Sai daqui hoje pensando sobre uma proposta extravagante e uma resposta surpreendente. E eu posso dizer uma coisa para você. Isso muda tudo. Quando eu era criança, às vezes eu sempre fui muito contemplativo. Eu deitava na grama, na porta lá de casa, e eu ficava olhando para o céu. E eu gostava de todos os tipos de noite. A noite escura, porque você via as estrelas. E eu gostava das noites enluaradas, porque você podia andar à noite sem lanterna. E eu descobri que aquelas estrelas que eu achava tão lindas, elas estão aqui na minha frente agora. Porque quando eu era da idade do Raul Filho, eu tinha 13, 14 anos, Deus me fez promessas de encontrar com as estrelas. Assim como eu lembrei de Abraão. E esses dias Deus estava falando comigo assim, você já encontrou esse propósito. Eu achava lindo o céu. Tinha dia que eu achava que eu estava indo, sabe? Aquela sensação que você está flutuando e vendo o céu. A gente perdeu, irmãos, essa sensação porque a gente mora na cidade, né? Mas experimente ir para a roça, para a fazenda e olhar para o céu à noite. Você vai ficar impressionado, a beleza, a riqueza. Eu cresci vendo isso. E Deus me disse esses dias atrás, olha, você já encontrou essas estrelas. Essas estrelas que eu gostava quando eu era adolescente, era o propósito de Deus na minha vida. Elas estão aqui na minha frente hoje.
Porque foi por vocês que Deus me deu a oportunidade de um dia conhecê-lo. Nunca foi por mim. Não foi por mim. E o meu compromisso com Deus é desaguar todos os meus dons em favor da vida de vocês. E de todos quantos Deus colocar na minha vida. Irmão, se nós fizermos isso, nós mudamos essa cidade. Nós mudamos esse país. É sobre isso que nós estamos conversando nessa manhã. E eu chamei o Rodrigo porque eu sou testemunha. O quanto esse homem aqui, ó, encarna essa verdade que nós estamos conversando aqui. Quando ele foi para os Estados Unidos como coordenador do Legendários, Deus me levou na casa dele para entregar uma palavra para ele ir desaguar lá do outro lado do mundo. Porque nós entendemos que essa é a nossa vocação, amém?